Boa noite a todos. Eu quero agradecer à professora Valdilene também por essa oportunidade que ela está me concedendo de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? Eu sou coreano, da Coreia do Sul. Me perguntaram para mim com quantos anos eu saí da Coreia. E aí eu costumo brincar, né? Dizendo que eu lembro que eu nasci na Coreia, mas quando abri os olhos já estava no Brasil. Né? É que eu cheguei com 2 meses de idade aqui para o Brasil. Caramba! Porém, também viajei por vários países. Morei na Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Estados Unidos, África do Sul, enfim. Por aí vai, né? Então, assim, eu tenho, sim, conhecimento de algumas culturas e essa experiência que eu tive com outras culturas foi que me ajudou a conhecer mais o ser humano em si. E também me ajudou a compreender um pouco mais sobre a psique do qual nós estamos trabalhando nos dias de hoje, né? Suponho que há algumas pessoas que ainda estão estudando, mas, enfim, eu tenho a minha formação em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, né? Também fiz outros cursos, a PNL, coach, psicanálise, né? E, enfim, tenho a formação em teologia também. O bacharelado em teologia. Legal! Eu fiz a administração de empresa também. Aí você pergunta como é que eu pude fazer tudo isso, né? Na verdade, já tenho meus 51 anos de idade, já estou indo para 52. Novinho, na flor da idade. Ainda continuo estudando, né? Para aquelas pessoas que acham que já terminou o estudo, eu quero dizer a vocês que o estudo em si só termina quando a nossa vida acaba. É verdade. Enquanto nós respiramos, nós precisamos continuar estudando. E quero dizer a vocês que é uma honra, um privilégio estar aqui para compartilhar. Na verdade, eu estou aqui, eu vou compartilhar, mas também, ao mesmo tempo, eu vou aprender com vocês, né? Peço que vocês façam as perguntas, façam as suas colocações também. Eu não sou dono da verdade, de repente, pode ser que eu dê uma escorregadinha por aqui, mesmo tendo a minha cola aqui na minha frente, mas, enfim, é isso. Maravilha. Eu quero aprender junto com vocês também. Tá certo. Bom, o Luciano já está nos dando um feedback aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Aproveitem, já deixem aí o seu like, já compartilha aí esse vídeo com alguns amigos, tá? No grupo também lá do WhatsApp de vocês. O Luciano está dizendo para a gente que a imagem e o som estão perfeitos lá em São Paulo. Maravilha. Então, vamos começar a nossa live. Bom, nós temos... nós temos aqui na nossa sociedade... De certa forma, a gente trabalha com séries, né? Então, assim, nós temos uma semana que a gente estava utilizando para fazer lives, que era Você no Divã, onde a gente... Desculpa, Você em Foco, onde a gente trazia alunos para falar da profissão deles e a gente atrelava com a psicanálise para gerar visibilidade para eles. E também temos o Mentes que Analisam, temos a psicanálise no Divã, e também temos uma outra que eu não estou lembrando agora, que é de empreendedorismo. E o que acontece? Quando a gente fez a psicanálise no Divã, qual era a nossa proposta? E qual é a nossa proposta, na verdade? É que a gente analise, né? Filmes, séries, músicas, à luz da psicanálise. E quando a gente convidou o Paulo para falar dentro dessa série, né, de psicanálise no divã, e ele utilizou exatamente a expressão psicanálise no divã, caramba, que inovador! Então, assim, eu queria que você dissesse para a gente, né, por que você quis utilizar exatamente o tema, né, da nossa live, para poder falar sobre essa questão e qual é a sua proposta. E, claro, já comece aí a destrinchar o assunto, que agora nós somos todos ouvidos. E, claro, pessoal, vocês são
totalmente livres, tá? Para fazer perguntas, eu estou aqui monitorando o chat do YouTube. Façam perguntas, ainda digo mais. Quem perguntar depois, tá? Que a gente concluir, não sei o momento que você estiver assistindo, nós também vamos estar respondendo, tá ok? Então, na medida do possível, nós respondemos a todos. Então, vamos lá, Paulo. Agora, a turma é sua. Muito obrigado. Bom, na verdade, o motivo pelo qual eu escolhi esse tema de divã na psicanálise é porque existem muitos mitos e também existem concepções equivocadas sobre o divã. Né? Nós falamos muito do divã, sabemos o que é o divã, mas qual é a origem do divã? Da onde surge? E por incrível que pareça, não foi o Freud quem criou o divã, né? O Freud simplesmente pegou um instrumento que já existia, que o divã, na verdade, ele surge a partir do século XVI, no Império Turco-Otomano. Tá? O divã, ou melhor, o Conselho Superior Administrativo da Justiça, ela era responsável por vários assuntos do Estado, né? E esse conselho se chamava divã. E a sala em que esses conselheiros se reuniam tinham assentos alongados, localizados ao longo da parede, e também eram chamados de divã, né? Já no mundo ocidental, lá para o século XVIII aproximadamente, o divã começou a se popularizar. Ou seja, que eles começaram a criar aqueles móveis alongados, né, onde a pessoa pudesse se deitar, e começaram a colocar nos lares. E pouco tempo depois também começou esse mobiliário, eles começaram a colocar também em lugares públicos, como, por exemplo, os bares e os cafés, né? Curioso. Em bares, em cafés. Justamente. E, inclusive, tem alguns cafés ainda lá da Europa que, é claro que não, por questão de espaço mesmo, não colocam o divã em si. Mas sim tem algumas poltronas similares a um divã. Né? E outro ponto que me chama a atenção é que quando a gente fala divã também tem uma outra conotação, porque não é só utilizada na psicologia. O divã também é utilizado na literatura, que significa a coleção de poemas escritos em um idioma oriental. Então, isso aqui é só para matar um pouco a nossa curiosidade. Da onde é que vem o divã e por que Freud, então, decide adotar o divã como um instrumento de trabalho dele. Né? E o Freud, na época, ele usa o divã como um recurso técnico para diminuir a censura psíquica através do relaxamento e do descanso que a posição deitada provoca em todos os seres humanos. Tá? Aqui eu vou fazer até um parêntese, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Freud, porque quando a gente fala de divã, existem algumas divergências, né? Existem algumas críticas também. Mas, como posso dizer, o divã, ele é apenas um instrumento, não é o divã que vai curar a pessoa. E outro ponto que eu quero esclarecer aqui, primeiro, dentro da área da saúde, pela legislação, está proibida dizer que nós curamos, né? Porém, na psicanálise, nós sim utilizamos a palavra cura, não no sentido de resolver uma enfermidade. A cura dentro da psicanálise tem uma denotação de
resolver o problema que aquela pessoa está enfrentando naquele momento. Uhum. E a diferença da psicologia, da psiquiatria, ou a psicoterapia, a psicanálise, ela trabalha com a pessoa, com o ser humano, o sujeito. Nós não estamos interessados em saber sobre a síndrome, sobre o transtorno ou qualquer outra patologia, né? É claro que existem muitos psicanalistas que têm o conhecimento, tem psicólogos também, psiquiatras que fizeram a formação da psicanálise, e por esse motivo eu também tenho conhecimento das patologias, porém o nosso interesse aqui não é de trabalhar com a patologia, né? Nós não medicamos e o nosso interesse é de trabalhar com a pessoa. E uma das coisas que eu tenho escutado muito dos meus pacientes é que a queixa deles é que sejam psicólogos, psiquiatras, até mesmo alguns psicanalistas, as experiências que eles tiveram é que foram tratamentos muito frios, né? E eu creio que a nossa vocação, eu não vou nem dizer a profissão, porque a psicanálise, apesar de muitas pessoas usarem a psicanálise como um ganha-pão, nós precisamos lembrar que a essência da psicanálise não é simplesmente o ganha-pão, e sim cuidar da saúde emocional da pessoa. Estamos trabalhando com o sujeito. Se nós trabalhamos com o sujeito, nós não podemos jamais, de forma alguma, tratar a pessoa como um material, uma matéria. Todo ser humano é um documento vivo, ou seja, tem vida. E o fato de ter vida é que nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa, criar uma empatia e, a partir dali, começarmos a trabalhar com os nossos pacientes. Às vezes, no meu caso, eu prefiro reagendar a consulta com os meus pacientes do que fazer de conta que está tudo bem e atender o meu paciente, sendo que lá no fundo eu não estou bem, né? Então, antes de falar do atendimento no divã, eu queria só esclarecer isso, que nós também somos seres humanos e nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Se você está triste, se você não está bem naquele momento, se realmente não tem como você procurar a ajuda de alguém para resolver aquela crise ou aquele problema que você está enfrentando naquele momento, o mais aconselhável é que você reagende o seu paciente. Da mesma forma como os seus próprios pacientes devem estar reagendando as consultas deles, né? Nós não somos super-homem, nem super-mulher, nós não somos os deuses da sociedade, nós somos seres humanos que temos um conhecimento a mais, que temos algumas ferramentas, e com essas ferramentas nós podemos trabalhar para ajudar as pessoas.